Estudos para concursos administrativo. Tribunal de Contas do município de São Paulo sobre propriedade administrativa, Lei 8429. Prazezinha, já passei no concurso do Tribunal de Contas do município de São Paulo e fui nomeado super rápido e melhorou muito minha vida. Fui muito bem na prova do Tribunal de Contas do município de São Paulo e gabaritei a administração. Agora, sobre a técnica de improbidade, sobre os procedimentos administrativos e processo judicial. Desde logo, destaca-se que o procedimento na via administrativa não tem idoneidade para ensejar a aplicação de sanções de probidade. Após o encerramento do processo administrativo, deverá ser ajuizada uma ação de improbidade administrativa. Na sentença judicial, será possível aplicar as sanções de lei de improbidade administrativa. Legitimidade ativa a qualquer pessoa. Requisitos de representação, escrita ou reduzida a termo, assinada, qualificação representante, informações sobre o fato de sua autoridade, indicação de provas que tenha conhecimento. Ausentes haverá rejeição, mas assim o MP poderá apurar o fato. O básico que todo mundo sabe é que qualquer pessoa pode requerer um treco de improbidade administrativa. Claro que elas têm que ser convalidadas com coisas que provem ou criem uma, como é que se diz? Que provem, melhor é a prova, né? Mas o melhor também podem ser só com as coisas que criem a dúvida disso. A comissão processante no procedimento administrativo são da ciência do processo administrativo ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, que poderão designar representante para acompanhá-la no artigo 15, objeto da lei que contribuiu para a formação de convicção dos representantes desses órgãos deste logo. Pode representar o MP para requerer o sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Depois, sobre os procedimentos administrativos, sobre a ação de improbidade administrativa. Eu não sei o que é isso, na verdade. Artigo 17. A ação principal que terá rito ordinário será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de 30 dias. Vou anotar aqui, 30 dias de efetivação da medida cautelar. A ação de probidade administrativa é aquela que pretende o reconhecimento judicial de condutas de probidade da administração perpetrados por administradores públicos e terceiros e a consequente aplicação das sanções legais com o escopo de preservar o princípio de moralidade administrativa. Sem dúvida, cuida-se de poderosos instrumentos de controle judicial sobre atos que a lei caracteriza como a de improbidade. Caso tenha sido postulada alguma medida cautelar, o prazo para que seja ajuizada a ação de improbidade administrativa é de 30 dias, sob pena de perda de eficácia de medida. Bens e verbas são desbloqueados. A legitimidade ativa é concorrente porque a ação pode ser proposta tanto pelo Ministério Público quanto pela pessoa jurídica interessada. A legitimidade passiva é daquele que cometeu o ato de improbidade. No pedido de se postulará ao primeiro o reconhecimento do ato de improbidade administrativa e depois a aplicação das sanções cabíveis. Página 57. Achei que o pareco desses textos das sanções era curto, mas é longo. Parágrafo 1. As ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo com a persecução civil nos termos dessa lei. 2. A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à completação do ressarcimento do patrimônio público. Caso não tenha sido o tempo totalmente recomposto, o patrimônio com a ação de probidade Fazenda Pública juizará ação própria. 3. No caso da ação principal ter sido proposta pelo MP, aplica-se no que couber o disposto no 3 do 6... no artigo 6 da Lei 4.710. Olha que legal, dessa vez a apostila colocou o que tem esse artigo aqui. No artigo 6 do súmula 3, do parágrafo 3 da Lei 4.717, diz: a pessoa jurídica de direito público ou direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá obstar-se contestar o pedido ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público.
a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. Significa que é possível intervir a legitimidade, sendo que a pessoa jurídica inicia o processo como um legitimado passivo, mas como é invertido o interesse processual, passa para o polo ativo. No entanto, como pessoa jurídica não figura como ré de ação de improbidade administrativa, somente cabe a aplicação da dispositivo no sentido de autorizar que a pessoa jurídica reforça pedido de reconhecimento de improbidade e de aplicação de sanções do lado do Ministério Público. 4. O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como um fiscal da lei sob pena de nulidade. Isso aqui já caiu em prova, é importante. Vou marcar com marca-texto. A atuação do Ministério Público nos processos judiciais pode ser como parte, quando ajuizar a ação, e como fiscal, parte ou fiscal, quando o outro legitimado fizer, no caso, como também a pessoa jurídica do direito público prejudicada pode ajuizar a ação, se o fizer, o MP atuará como fiscal da lei sob pena de nulidade. 5. A propositura de ação prevenirá a jurisdição do juízo por todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Tomar o juiz prevento é assegurar que todas as ações que sejam propostas com a mesma causa de pedir fatos e fundamentais jurídicos ou mesmo objeto sejam julgados pelo mesmo juízo, será prevento o juízo em que primeiro for proposta a ação. 6. A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios insuficientes da existência do ato de improbidade administrativa, com razões fundamentadas de impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições descritas no artigo 16 a 18 do Código do Processo Civil. A ação de improbidade administrativa será instruída com provas do ato de improbidade administrativa. Óbvio, né? Tem que ter provas. Faz mais sentido. Tem que ter provas do ato de improbidade administrativa praticado geralmente o processo administrativo que transmitiu anteriormente. Todas essas provas serão explicadas fundamentando porque restou caracterizado a improbidade. 7. Estando o inicial em dívida, estando o inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos justificações, dentro do prazo de 15 dias. Se a petição inicial preencher os requisitos de parágrafo anterior e os demais requisitos processuais civis, o requerido será notificado para se manifestar por escrito e se quiser apresentar documentos. Ou recebido a manifestação, o juiz, no prazo de 30 dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da iniquação da via eleita. Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação. Se o juiz convencer com as informações de manifestações do requerido, rejeitará a ação. Se não, receberá definitivamente uma petição inicial, determinará a situação do réu, né? Se convencer. 10. Da decisão de receber a petição inicial, caberá um agravo de instrumento. Caberá agravo de instrumento ao recurso interposto contra as decisões que não colocam fim no processo. 10a. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo por contestação no prazo de 90 dias. Não superior a 90 dias. Em qualquer fase do processo reconhecida a inadequação da ação por improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. Se não teve inadequação, o juiz pode desfazer o processo em qualquer momento, né? Durante o processo, pode perceber que a ação de improbidade administrativa não deveria ter sido aceita, caso em que a extinguirá. 12. Aplica-se ao depoimento ou inquéritos realizados nos processos regidos por esta lei, no disposto no artigo 221 do caput do Código CPP, Código Processual Penal. Estes dispositivos tratam da tomada de depoimentos de determinados agentes públicos. 13. Para os efeitos deste artigo, também se considera pessoa jurídica interessada ou ao ente tributante que figurar do polo ativo de obrigação tributária de que tratam 4 não tenho entender nada aqui. 3 do artigo 8 do 8A de Lei Complementar 116. E 4, o artigo 3 mencionado às vezes foi vetado, interpretando o artigo 8A, entende-se
ser legitimado para a propositura da ação de pessoa jurídica de direito público que seria beneficiada pela alíquota que deveria ter sido recolhida na esfera do seu município, pois nele que o prestador se encontrava. 17A. Para terminar, artigo 18. A sentença que julgar procedente à ação civil de reparação de dano ou decretar a perda de bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor de pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Na verdade, este dispositivo apenas lembra algumas das sanções que poderão ser aplicadas na sentença de ação de improbidade administrativa, não significa que as demais sanções previstas nesta lei não sejam aplicáveis. E assim termina. O próximo conteúdo é sobre disposições penais da improbidade administrativa.